Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, da energia e da vibração, Brasil. Bora lá, bora acordar, porque hoje é dia, hein? Hoje é dia e hoje eu inicio uma série de transformações pós-PMVC. Se você está me ouvindo pela primeira vez, nem sabe o que é PMVC, nem sabe quem é Priscila Guscuma, fica comigo aqui, porque hoje você vai sair daqui uma mulher melhor, um marido melhor, um filho, uma filha melhor, com o que você vai ouvir nesse podcast de hoje. E a você que não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Guscuma, eu sou filha, eu sou a esposa do Renato, eu sou a mãe da Serena, eu sou empresária, eu sou treinadora, eu sou mentora, sou apresentadora de podcast, porque nessa vida, meu amor, eu descobri que eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser. E é isso que eu venho fazendo nos últimos anos. Quando eu descobri que eu posso fazer tudo isso, eu comecei a me perguntar, como que eu posso levar essa mensagem ao maior número de pessoas, para que elas possam acreditar que elas também podem ser, fazer e ter o que elas quiserem. E hoje estamos aqui com esse podcast, que é uma coisa que eu amo fazer, que eu entrevisto pessoas incríveis, eu aprendo demais dentro desse podcast. E hoje eu recebo uma convidada que passou pelo processo do autoconhecimento, está passando por esse processo e que vai inspirar muito você que está aí desse outro lado a olhar para você, a buscar a sua melhor versão todos os dias. Receba aqui Tatiane Mark. Tudo bem, Tati? Olá, tudo bem, Pri? Tudo bem. Produção, cadê a apresentação da minha convidada na tela para você conhecer um pouquinho a bio da Tati, mas é claro, é através do que ela vai falar aqui que você vai se conectar com a história dela. A Tati tem 41 anos, é casada, é a mãe do Matheus, que inclusive está aqui. Matheus, o esposo. Faltou colocar ali, esposa do Emerson, né, Emerson? Então eu vou colocar esposa do Emerson, formada em gestão financeira, pós-graduada em controladoria em finanças, iniciou sua trajetória profissional como operadora de caixa de supermercado, promotora de vendas, vendedora, recepcionista, auxiliar financeiro e 5 anos como assistente financeira em uma multinacional japonesa. E atualmente é empresária e diretora financeira da empresa Deterquim Indústria Química, onde vocês vão conhecer daqui a pouquinho como que foi essa transição da Tati até ela assumir essa identidade de empresária, de dona do negócio. Tati, seja muito bem-vinda ao Fala Pri. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom. Tati, a gente vai falar de muitos assuntos, então a gente vai falar de carreira, a gente vai falar de maternidade, a gente vai falar de sucesso, a gente vai falar de bem-estar. Mas antes eu queria ouvir um pouquinho a sua história. Como era a Tati criança? A Tati imaginava que seria a mãe que ela é hoje, a empresária que ela é hoje? Como que era? Volta um pouquinho lá no tempo. Nossa. Então, na verdade, eu, como criança, sempre tive muita vontade em trabalhar em um escritório. Eu me imaginava sendo a secretária, né? Sonhos de criança. Era aquelas brincadeiras, pegava os papelzinhos, né? Era assim mesmo. Então, assim, eu tinha um sonho de que eu iria trabalhar em uma empresa, que eu iria ficar atrás, que antigamente não era nem computador, né? Mas eu sempre tive essa vontade. E aí eu fui crescendo tudo, né, com essa visão de que eu iria ser. Mas, como sempre, a realidade não é essa, né? Expectativa e realidade. Isso. Aí, quando o meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar num supermercado, que era próximo da minha casa, né? Que eu já conhecia os donos, tudo. E aí, eu era amiga da filha deles, e eles me chamaram para mim trabalhar, né? E o meu primeiro contato com o mercado foi numas férias que eu tive, né, na época. Eu fui trabalhar tudo nas minhas férias, aí eu gostei bastante, né? Porque você saía de lá com seu dinheirinho, tudo, que não dava para comprar nada. Quantos anos você tinha nessa época? Ai, nessa época, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, né? E eu lembro que eu trabalhei o mês inteiro e saí de lá com o dinheiro que deu para me comprar apenas um grampeador. Olha. Aí eu falei, nossa, né? Mas mesmo assim, né? Era seu, né? Era meu. E aí a gente começou tudo com, acho que para me completar, acho que uns 18 anos mais ou menos, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, né? E aí eu comecei como operadora de caixa. Aí trabalhava de final de semana, tudo normal. E aí depois de um tempo, eu acabei querendo sair. E fui trabalhar na época eu entrei para a Fininvest, que era a antiga Fininvest, como promotora de vendas. Uhum. E
por promotora de vendas, eu fiquei por uns longos períodos, acho que mais ou menos uns 5, 6 anos, né? Vendi o quê? Eu vendi de tudo. Eu fazia cartão, na época que era do Extra, pela Fininvest, depois eu entrei na TIM, fui pra Samsung, e tudo como promotora de vendas, né? Fazia alguns eventos, tudo. Mas, assim, por mais que eu tinha liberdade de trabalhar e ter o horário, assim, como eu visitava várias lojas, então o meu horário era praticamente na rua, mas eu ia de um lado para o outro, né? E assim, gostava, porém não era o que eu sonhava, né? Não era o que eu queria. E na época eu acabei me inscrevendo para fazer uma faculdade de marketing, porque estava voltado, né, para essa área. Só que aí acabou não dando certo, foi assim que eu casei, então complicou a situação financeira. Eu casei com 21, 24. Ah, tá consultando o marido, gente, calma aí. 24 anos. E aí, assim, eu acabei desistindo, porque foi um período muito complicado na nossa situação, né? Pós-casamento. E aí eu desisti de fazer o marketing. E com aquela situação, né? De, promotora de vendas, não era muito o que eu queria, apesar da liberdade e tudo, né? Mas trabalhava de final de semana. E eu resolvi começar a procurar em outras áreas, né? E o Emerson foi fazer uma entrevista numa empresa em Guarulhos, né? Numa indústria. E ele iria trabalhar na área dele. E ela, conversando com ele, perguntou o que eu fazia, né? E ele comentou que eu trabalhava como promotora de vendas, mas que eu estava procurando em outra área, né? Para trabalhar em empresa, que era o meu sonho. E ela me chamou para fazer uma entrevista. Olha. Então, ele fez a entrevista, passou. E eu acabei indo fazer entrevista. Chegando lá, ela conversando comigo tudo, eu fui para a área de vendas, né? Na mesma empresa? Na mesma empresa. Só que ele trabalhava numa filial dela, que era em outra área, e eu trabalhava na indústria. Só que quando eu comecei a trabalhar como vendedora, eu não gostava. Porque, assim, na verdade, mesmo sendo promotora de vendas, eu não era obrigada a vender, né? E ali não, ali eu tinha uma carteira que eu tinha que desenvolver e tinha que vender. E aí aquilo começou a me frustrar. Por mais que eu estivesse dentro de uma empresa que era tudo que eu queria, que no começo foi difícil de me adaptar por causa do horário, né? De ficar o dia inteiro, mas eu não me sentia à vontade. Aí eu falei pro Emerson, eu falei, eu não tô gostando, eu não gosto desse negócio de vender, né? Aí eu falei, eu vou conversar com ela. Aí eu fui na sala dela, pedi pra falar com ela. Aí ela pegou conversando comigo, ela falou, tá, mas o que você gostaria de fazer numa empresa, né? Se você não gosta de vender. Aí eu falei pra ela, eu não, qualquer outra área que não seja de vendas, porque eu não consigo. Aí ela olhou pra minha cara, ela falou, nossa, mas que engraçado, né? Porque você trabalhava como promotora. Aí eu falei, e a mesma coisa, vende. Vende, né? Teoricamente, você tá ali, você tá mostrando seu produto. Mas não era aquela coisa. Eu atendia os clientes que iam ali na loja, né? Numa loja de varejo. Não assim. Aí eu falei pra ela, se você puder me dar a oportunidade de eu ir pra qualquer área, não importa qual seja, aí eu até brinquei com ela, eu sirvo até cafezinho pros seus clientes quando vierem, né? Aí ela falou, tá bom. E aí a gente passou acho que uns 2, 3 dias, ela falou, depois a gente conversa, né? E ela tava pra mandar a menina da recepção embora, mas eu também não sabia. E ela me chamou de novo, e aí, o que você acha? Né? A menina vai sair e você assume a recepção. Nossa, meu olho brilhava, né? Que eu falei, nossa, que legal. Aí eu falei, não, eu topo, super aceito, né? Aí eu fui conversar com as meninas que trabalhavam comigo. Aí elas, você é doida? Como que você sai de vendas para uma recepção? Todo mundo que entra numa empresa na recepção, o sonho é ir para vendas, né? E você tá fazendo ao contrário. Aí eu falei, gente, hoje não é o salário, não é o que me importa. Eu quero vir trabalhar feliz e sair daqui feliz, né? E eu vou trabalhar super bem. Aí aconteceu, eu fui para a recepção. E nessa empresa eu trabalhei mais ou menos uns 5 anos. Que legal. E aí de lá eu recebi a oportunidade de ir para a área financeira. E, dentro da mesma dentro empresa? Da mesma empresa. E eu não conhecia nada da área financeira, né? Aí eu acabei aceitando, foi bastante desafio. Aí eu continuei lá nessa empresa, engravidei do Matheus. E aí depois começou a dar um pouco de... a empresa estava com muita mudança de chefe, né? Os chefes estavam meio que brigados, em separação, tudo. E aí eu falei, pô, Emerson, não dá, o clima lá tá bem pesado, né? E o Matheus era muito petititico, e ele ficava com a minha sogra. E eu chegava, como era em Guarulhos, era muito fora de mão. E quando eu ia de ônibus, então quando eu chegava em casa, o Matheus nem queria saber de mim. Eu chegava para abraçar ele, para dar a mãozinha para ele, e ele saía correndo na vovó. Não tinha conexão, né?
E aquilo me machucava muito. Nossa, isso pra uma mãe é complicado, Nossa, né? ele era muito pititico, né? Uhum. E eu voltei a trabalhar com 5 meses. Então, Uhum. assim, aí eu falei, não dá, eu não tô me sentindo bem, né? E o meu filho não me reconhece como mãe. E era o Uhum. meu sonho ser mãe. Uhum. Apesar da mudança, do medo, né, que a gente tem. Sim. Aí eu falei, não tem condições. Aí eu entrei de férias e comecei a mandar currículo nas férias. Aí, Uhum. quando eu voltei para trabalhar, eu já tinha feito entrevista numa empresa em Itacoaxetuba, para a mesma Que era área, pertinho né? da sua Pertinho casa. da minha casa. E aí eu falei, vou aceitar. Aí eu conversei com a dona, expliquei a situação, né? E aí me mandaram embora, fizemos um acordo tudo, e eu fui para Itaquá. Porém, acho que foi a pior experiência que eu tive de uma empresa foi trabalhando lá. Não gostei, foi assim bem terrível. Mas eu estava no projeto de casa também. Eu iria comprar, a gente estava comprando um apartamento e tinha todo o financiamento que, né, que eu tinha que passar pela Caixa. Então eu tive que E ficar. o quanto é importante, né, Tati? Só pro pessoal que tá ouvindo entender, cara, que pra que a gente consiga o que a gente quer, a gente tem que fazer muita coisa que a gente não quer. Muita. A gente tem que suportar muitas coisas, né? E muitas pessoas não têm, poxa vida, mas eu não gosto desse trabalho. Cara, mas é o que tem pra hoje, né? Então, é o que vai deixar você mais próximo do seu filho, é o que vai deixar você a um degrau de conquistar a sua casa. É tudo isso, né? Passar pelo processo. E é difícil, né? Porque vem muita cobrança, né? Sim. Vem muita coisa. E assim, eu falava pro Emerson, e agora? O que eu faço? Eu não posso sair. Enquanto eu não passar no financiamento da Caixa, né? Porque, teoricamente, eu também tinha pouco tempo lá, né? Tinha 1 ano. Então, tudo isso contava na época, né? Pra aprovação. E aí, eu fiquei tudo. Eu assinei o contrato com a Caixa. Aí eu falei pro Emerson, pronto, a minha meta aqui passou, né? Então, a hora que me mandarem embora, ou eu depois peço a conta. E assim, Deus faz tudo certo, né? Depois que eu assinei o contrato, acho que não levou 1 mês, eles me dispensaram. Olha. E, nossa, eu saí de lá, assim... É engraçado, porque a mesma sensação de que, nossa, tô saindo, e agora? Ao mesmo tempo eu tava feliz, alívio, né? Era um alívio. E aí eu consegui sair tudo. Fiquei um tempo trabalhando com a família do meu esposo no comércio que eles tinham, mas aí também não deu muito certo. Eu resolvi sair e queria voltar para minha área, né? Porque lá era um comércio. Eu falei, eu vou voltar tudo de novo pro comércio. E assim, para eu sair do comércio foi muito difícil, porque quando você tá nessa área de vendas, de comércio, você não consegue voltar para uma empresa. Eles não te dão oportunidade, né? E eu falei, nossa, e agora, né? Eu não quero isso de novo para mim. Eu quero voltar e eu quero entrar Então numa você empresa. sempre gostou de indústria? Muito, muito de, assim... E aí eu resolvi fazer a faculdade, comecei a fazer, mesmo eu acabei saindo, então eu fiquei desempregada. E eu falei, bom, ou vou eu estudar. a gente acaba aprendendo na maior dificuldade, né? Porque talvez se eu estivesse trabalhando, eu não iria me interessar tanto. Mas quando eu fiquei em casa, eu falei, não, agora é a hora. Aí comecei a fazer faculdade, tudo, fiz gestão financeira. E aí eu acabei conseguindo fazer uma entrevista para uma multinacional em Suzano. E eu passei na entrevista, né? E eu comecei a trabalhar. E aí lá eu fiquei por mais de 5 anos e foi muito aprendizado. Tudo que eu pude aprender foi ali. Eles, por ser japoneses, têm aquela muito cultura, método, né? Então, assim, era totalmente diferente de tudo que eu já tinha trabalhado, vivenciado, mas foi ótimo. Só que, infelizmente, né, na época, era infelizmente, porque eles estavam fechando a fábrica aqui no Brasil e só iriam ficar com o setor administrativo, né? E aí, desse setor administrativo, a gente era mais de 100 funcionários e eles iam demitir praticamente quase todos, né? E aí foi cortando o fluxo e aí eles mandaram embora as pessoas mais antigas. E aí eu acabei saindo nessa época, né? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Isso era que ano, mais ou menos? Foi 2 anos atrás, né? 19, né? Finalzinho de 19, novembro. Aí o Emerson estava apavorado na empresa, porque ele estava com instalação de sistema novo. Acho que é bem legal falar o quê? Que o Emerson já tinha a Deterkin, né? Já estava abrindo a indústria. Então, fala um pouquinho desse processo. Enquanto você estava trabalhando, né? Ele também estava construindo a empresa própria dele. Sim. Então, eles tinham, na verdade, eles trabalhavam com produtos de limpeza, né? E eles tinham um lugar que eles fabricavam e aí eles vendiam nessa loja, né? Só que era empresa familiar, era ele, o pai e o irmão. E aí, com essas mudanças, com início de pandemia, meu sogro resolveu se aposentar e eles foram se resolvendo como que eles iam seguir para frente, né? E aí o Emerson estava naquela coisa, né? Porque montou a empresa em em Itaquá, perdão.
E aí ele falava, e agora, né? Eu preciso deixar ela toda certinha. Aí foi passando pela fase, né, de aprendizado, de instalação de novo sistema, tudo. E ele chegou a fazer entrevista com 2 outras pessoas para entrar na área administrativa para ajudar ele. E aí ele até chegou em casa, né, com os currículos, aí ele me explicou como que tinha sido a entrevista. E ele falou, ó, é assim, assim, assim. Aí, pela análise, né, dos currículos, a gente optou por uma pessoa. E aí ele fez a entrevista, tudo. Quando ele foi chamar a pessoa para trabalhar, ela já estava trabalhando. Na mesma semana aconteceu de ela ter arrumado emprego. Tinha outra pessoa, eu ainda estava trabalhando. E aí ele falou, então vou chamar a outra pessoa. Quando ele foi resolveu chamar, a menina tinha começado também, não deu certo. E eu, bem na mesma semana, voltei a trabalhar depois de um feriado e me mandaram embora. E tudo vai se encaixando, né? Na hora a gente não entende o porquê, mas tudo tem um para quê, né? É muito engraçado, né? Porque você fala, meu Deus. Aí o Emerson olhou pra mim e ele falou assim, eu não falei pra ele que eu tinha sido mandado embora, né? Eu fui pra empresa, cheguei lá e ele, o que você tá fazendo aqui? Aí eu contei pra ele, né? Meio chateada. Eu vim trabalhar. Eu vim trabalhar. Eu bem chateada, porque eu adorava trabalhar na empresa e passar por tudo aquilo, né? Eu falei, nossa, que chato. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não sabia que ia ser nesse momento, né? Essa é aquela coisa, né, Tati? A gente até espera, Isso. mas quando acontece, tem o baque. Tem. Né? Fala assim, nossa, que sensação esquisita, né? Você fica, nossa, mas por que eu, né? O que aconteceu, né? Por que não deu certo? Sim. E aí eu falei para ele, bom, você está implantando o sistema, eu posso vir te ajudar, né? A fazer essa toda a implantação, a participar das reuniões, tudo. Mas assim, temporário, né? Não era a minha meta. Temporário, aí, tá? Porque eu vou cuidar da minha vida. Aí eu falei, enquanto isso, né? Eu vou procurando outra. Aí ele, tá bom. Aí ele fui aprendendo o sistema, como funcionava a empresa, tendo contato com o pessoal, porque até então eu só ia lá como visita, né? Só pra como a esposa do dono, né? Só chegava lá, tudo, numa folga minha, alguma coisa assim. Eu ia lá, ficava o dia todo com eles, mas sem nenhuma obrigação, né? Cada um no seu quadrado. Aí ele falou assim, eu não sei, eu acho que você foi mandado embora no momento que eu estava para contratar, eu não consegui contratar, não deu certo, e eu acho que seria a hora de você trabalhar aqui. Aí eu falei para ele, não, mas não dá, né? Não é o que eu quero. Tinha um pouco daquelas crenças, trabalhar com o marido não dá certo, né? Não dá para misturar as coisas, né? Antes de você continuar, deixa eu falar um pouquinho pra galera, que eu conheci o Emerson, o esposo da Tati, antes da Tati, tá? Vou contar tudo, tá? Vou contar. O Emerson, ele fez um dos meus primeiros treinamentos, em 2018, quando eu fundei o Instituto Guscuma, onde tinha aquelas turmas de 6, 7 pessoas, ele tava lá, o marido da Tati. Então, ele sempre foi um cara buscador, assim, sabe? De se desenvolver. E ele levava outras pessoas, levava as pessoas que ele conhecia, fazia palestras e tudo mais. E ele levou a Tati uma palestra. Foi. Né? E eu lembro que ela falou assim, nossa, quero que a minha esposa conheça isso daqui. Mas a Tati é aquela bichinha. Fujona. Você, não, quer saber esse negócio de autoconhecimento? Não, sempre tinha uma justificativa pra tudo. Verdade. Mas mordeu a língua. Daqui a pouco a gente vai falar. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Então, e desde quando eu conheci o esposo da Tati, o Emerson, ele sempre falou da indústria, que estava com projeto, que estava para abrir indústria. E eu me lembro de um treinamento que ele fez, foi o Semente dos Sonhos, onde a gente desenha o painel dos sonhos. E ali ele desenhou claramente como que seria a indústria dele, como seria a expansão da indústria, quais seriam as conquistas dele. E aí o que aconteceu? Quando foi em 2021, quando eu fui visitar a empresa, eu vi tudo aquilo pronto, eu fico muito emocionada. Por quê, gente? Porque, cara, as pessoas vêm em treinamento e elas falam, cara, é isso que eu quero. E aí depois eu vejo o tempo acontecer e materializar aquilo, sabe? Cara, eu fico muito feliz, como se a vitória fosse minha. E aí eu fui lá, visitei a empresa deles, uma indústria linda, gente, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da Diterquim, toda estruturada, sabe? Toda organizada, uma indústria maravilhosa. E justamente quando eu comecei a andar, eles me mostrando lá, eu fui me lembrando de como ele falou que ia ser a empresa dele. E ele conseguiu materializar tudo isso. E aí ele pegou e falou, Pri, vou te mostrar uma coisa. E aí ele pegou o desenho do projeto lá, que ele fez dentro do treinamento. Ele falou assim, esse daqui eu guardo aqui, ó.
Eu falei, cara, que incrível. Ele, ó, isso aqui eu já realizei, isso aqui eu já realizei, isso aqui tem andamento, isso aqui eu vou realizar. Eu falei assim, cara, que demais, sabe? E isso é incrível, sabe? E o quanto ele te contaminou, te contagiou, né, Tati? Pra fazer sonhar, pra fazer acreditar em tudo isso. Quando você começou a trabalhar com ele, você começou a perceber que a união e a energia de vocês era o que faria todos esses sonhos darem certo? Sim, eu e ele, graças a Deus, nós nos damos muito bem. Então, assim, eu tinha um receio de como queria ser, porque, assim, é difícil. Você sair do CLT para você ir para uma empresa, e sabendo que você vai trabalhar com o esposo, e tendo a noção de que ali é o local de trabalho, que tudo que acontecer, se você se desentender, tem que ser ali. E quando você voltar para casa, é outra realidade. É difícil. Muita gente não consegue separar. Não consegue. Então leva o problema do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Aí fica, sabe, eu trabalho com muitas empresas familiares, né? E as pessoas ficam bicudas. Umas casas, mas o que aconteceu? Não, porque ontem, no jantar, a gente discutiu. Gente, então tem que ter muita maturidade, muita inteligência emocional, né? Eu falo que inteligência emocional eu tô aprendendo a ter, né, Pri? Mas, assim, nessa parte de relacionamento com ele, não. A gente sempre se encaixou muito bem, assim. Sempre eu apoiei ele, como ele sempre me apoiou em tudo que eu precisava fazer. E a gente sempre teve as nossas metas, individuais ou não, cada um seguiu o seu caminho. E sempre assim, eu sempre pedia muito conselho para ele, como ele também sempre falava, né, qual eram os sonhos dele. E a gente sempre um incentivou o outro, né? Sempre nos damos a mão e falamos, vamos seguir em frente. Então, assim, eu acho que isso é o legal de uma relação, né? Uma amizade. Cada um tem a sua individualidade, mas também tem a união do casal. Eu sempre falo sobre isso, né? Por exemplo, o que é um relacionamento que dá certo? É quando cada um tem a liberdade de ser quem quer ser, né? Então, através dos seus sonhos, das suas... Eu tenho meus sonhos pessoais, minhas metas, meus objetivos, meu marido tem o deles, mas a gente tem o da família. E nesse da família a gente se une para fazer acontecer o da família. Mas isso não impede que eu realize os meus, ele realize os o dele individual, né? E essa é a grande magia. É o que a gente fala, mesmo hoje estando junto, cada um tem seu sonho, né? E às vezes a gente até brinca, né? O que você vai fazer quando você chegar nesse nível, né? E a gente às vezes brinca. Ele fala, o que você vai fazer eu não sei, o meu eu sei que eu vou fazer, né? Então a gente brinca muito sobre isso, né? Mas assim, foi uma experiência muito difícil no começo, né? Porque, como eu te falei, e até o que você me ajudou muito nesse sentido, era isso, assim, como administrar uma empresa agora? Eu não tinha experiência nenhuma em administração da minha empresa, eu tinha experiência de como administrar a empresa dos outros, mas aquela coisa, né, tinha sempre um gestor acima de mim que tomava as decisões. Tem que pagar a conta, bom, onde está o dinheiro? Cadê o dinheiro? É aqui? Né? E quando a empresa é sua, fala, meu Deus, peraí, né? E assim, quando eu trabalhava fora, eu tinha o meu salário, ele, né, tinha o dele. Por mais que a gente, assim, dentro era um único salário, uma única coisa que nós pagávamos tudo e o que sobrava era nosso, né? Porque entre eu e ele não tinha essa divisão. Nunca teve o que é seu, o que é meu, não. Mas, assim, quando eu vim trabalhar com ele, eu falava, e agora? Minha renda, né? Porque eu tinha renda que eu ajudava em casa. Agora, não. Dali, eu vou ter que tirar minha renda para poder... Você já tinha essa independência financeira, já, né? Desde 18 anos que eu comecei a trabalhar mesmo, eu já tinha, né? Então, assim, meus pais sempre me ensinaram a você ter a responsabilidade com o dinheiro. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, meu pai falou para mim, ó, eu sempre fiz tudo aqui dentro, mas a partir de agora vocês vão ter que começar a ter responsabilidade. Você começou a trabalhar, escolhe uma das contas para você pagar. Minha mãe também fazia isso. Agora, quem vai pagar o quê? Um paga o telefone, um paga a água, outro paga a luz. E a mãe fala assim, vocês querem um sofá novo? Tá bom, vamos comprar. Mas divide, né? Isso mesmo. Então sempre teve essa responsabilidade. E isso faz muita diferença, né, Tati? Porque eu vejo que muitas vezes o casal não consegue ter essa união financeira porque não aprendeu em casa. Isso mesmo. É mais ou menos assim, ó. Tem famílias que o filho vai lá, come e dorme de graça a vida inteira. Aí começa a trabalhar, continua comendo, acho que é hotel a casa dos pais, né? E não tem a sensibilidade de contribuir. E ainda reclama do que tem. Né? Então, assim, nós que somos mães, que somos pais, nós temos que colocar essa doutrina dentro da nossa casa, da contribuição. Entender, gente, que não é pelo valor, não é pelo dinheiro, mas é o comportamento e o hábito que a gente está ensinando para aquela criança
em relação ao dinheiro, né? Em relação ao meio que ela está. Isso. Ô, Tati, aí você entrou na Deterquim, Uhum. meados de 2019. Cara, e logo depois veio uma pandemia. Como que foi esse processo? Nossa, aí foi difícil, né? Mas assim, ao mesmo tempo, Pri, eu falo que apesar da pandemia, eu tive a oportunidade de conseguir eh, ter a liberdade de sair e vir a hora que eu quisesse, né? Coisa que antigamente eu não tinha numa empresa, né? E bem na pandemia foi quando a minha mãe ficou doente, né? Com o Covid. E assim, eu tinha a sensação de que, meu Deus, se eu estivesse trabalhando na empresa, eu não iria poder acompanhar ela, eu não estaria com ela nesse momento, né? E ali não, ali eu tinha a responsabilidade de trabalhar, mas assim, a hora que eu quisesse chegar ou sair, eu saía, né? Então, liberdade, assim, né? apesar de toda. Nesse meio, assim, da pandemia, a gente não foi muito afetado, porque, como era produto de limpeza, Foi o né? segmento que mais cresceu, Isso. né? As pessoas precisavam de álcool, precisavam Muito. de desinfetante, precisavam... Então, não teve como a gente ficar em casa, né? A gente teve que trabalhar todos os dias. Mas, assim, por isso que eu valorizo muito hoje o que eu tenho, né? Porque eu falo, meu Deus, eu consegui estar com as pessoas que mais precisavam. E, assim, eu pude acompanhar minha mãe em todos os momentos, né? Depois, infelizmente, ela veio a falecer, mas eu estava com ela naquele momento. Então, isso me tranquiliza, né? Hoje, se eu preciso levar meu filho no médico, eu não tenho que dar satisfação para o meu chefe ou para alguém. Eu vou e levo ele no médico. Porque o empresário, gente, ele trabalha pelo resultado. Sim. Então, não é a quantidade de horas que você trabalha que faz a diferença, é a qualidade do que você faz, né? Então, ter essa liberdade é muito importante. E aí, Tati, agora vamos falar um pouquinho desse processo, né? Então, a Tati passou aí por esse processo, estava ali trabalhando na empresa do marido e tudo mais. O que aconteceu no ano de 2022 que deu essa guinada, essa mudança na sua vida? Nossa. Então, né? Eu trabalhava na empresa, mas eu trabalhava como se eu fosse uma funcionária. Cabeça do verdade, CLT. Porque ela saiu do CLT, mas o CLT não saiu dela. de jeito nenhum. Então, assim, às vezes eu trazia um assunto para o Emerson, ele olhava, analisava, ele falava, então, mas você está pensando como funcionária, como CLT. Volta e pensa como a empresária. E eu tinha essa dificuldade. Eu não conseguia separar muito isso, né? Aí ele falava para mim assim, é engraçado, né? As coisas boas ficam para você, porque o mérito é seu, e na hora de chamar atenção, aí vem para mim, né? E eu falava, nossa, que situação. Mas eu, assim, até para se adaptar era difícil. Até eu me impor na empresa, quando eu comecei, foi difícil. Porque, assim, tudo que falavam que iam decidir lá, eles chamavam o Emerson. E mesmo que eu estava ali, era como se eu fosse ainda a mulher do dono, a esposa do dono. Eles não te enxergavam como a dona. Não. E aí o Emerson começou a separar. Administrativo é toda a Tati. A parte produção, compras, é comigo. Então, tudo que for assunto administrativo, vocês falam com a Tati. E aí eles começaram a ter aquele contato, né? Aí, às vezes, acontecia de um funcionário ir lá e falar pro Emerson, não sei o quê, posso fazer isso? Aí o Emerson olhava assim, então, isso daí não pode. Pelas regras Mas tem que nesse ser momento assim. ainda você não tinha esse posicionamento, para você ainda não era nítida a Não. identidade de dona. Ali eu conseguia fazer esse foco, assim, com o pessoal. Mas no meu eu não tinha. Não tinha o merecimento de ser dona. O que aconteceu ali em setembro de 2022? Então, quando todo mundo me perguntava o que eu era, eu sempre falava, eu cuido de eu sou da área administrativa de uma empresa, eu cuido do financeiro da empresa. Tá, mas que ramo? Eu falava, ela é uma fábrica de produto de limpeza. Ponto. Eu fui para o PMVC, né? Foi o meu primeiro contato de verdade com... Só para quem tá ouvindo aqui, PMVC é o nosso treinamento, a nossa imersão para mulheres, potencializando a mulher em você, né? Então, a Tati chegou em setembro do PMVC. Quem era a Tati antes do PMVC? Mais insegura do que eu ainda sou um pouco, né? Eu tenho coisas ainda para melhorar. Esse eu estou trabalhando para poder melhorar o meu jeito. Mas eu era muito insegura, eu tinha muitos medos, eu tinha muitos receios. Eu achava que eu chegar e falar para uma pessoa que eu trabalhava numa empresa e que eu era dona, era como se eu tivesse, assim, meio que...
eu não estava tete a tete com ela, né? Eu não estava ali no Você mesmo... era superior. Que eu era superior. Ai, não quero me sentir melhor. Isso, eu tinha essa dificuldade. Então, até mesmo ali no PMVC, na hora da entrevista, que teve a pessoa que você escolhe como tá o pé na bunda, né? Que ela veio conversar comigo, ela perguntou o que eu era. Eu falei, eu trabalho numa empresa, na área administrativa e tal. Não, então, é a empresa do meu marido, né? Sempre eu falei isso. É a empresa do meu marido. E quais foram as principais chaves que começaram a virar dentro do PMVC na sua vida? Eu lembro que teve uma hora que você perguntou, gente, quem trabalha aqui quem é CLT? Aí, quem é empresária? Eu meio que, né, devagarzinho, tudo. E aí você chegou a me perguntar alguma coisa sobre isso, né? O que você faz? Aí eu falei, eu trabalho. Mas você trabalha? É a empresa de quem? É do meu marido. Mas do seu marido? Aí eu falava, Aí mas você não é empresária? Aí eu eu fiquei quieta, eu não tinha reação, eu não tinha o que falar, né? Eu não conseguia, nossa, me travava. Quando eu pensava em falar, eu sou empresária, nossa, eu não tinha essa noção, não tinha. E foi difícil, né? Através do PMVC, você foi me orientando a falar sobre isso, né? A falar, não, você é empresária, você tem que assumir valorizar, a identidade, né, gente? O que pega aqui, né? Muitas mulheres, elas estão dentro de uma empresa familiar, onde talvez o marido fundou a empresa, mas ela trabalha ali, ela faz parte daquilo, daquela construção, mas ela não se sente dona daquele negócio. Não porque o marido não dá espaço, não porque não tem oportunidade, porque ela não se sente merecedora de usar esse título de dona, de empresária. Como a Tati disse, não quero me sentir maior que ninguém. E existem tantas crenças limitantes nesse processo que ela começa a se sabotar. Nossa, mas o que a minha família vai dizer? O que as pessoas vão dizer? Nossa, agora é empresária, é metida besta. Gente, quando a gente não assume verdadeiramente quem nós somos, não tem como construir sucesso e resultados sobre o que nós queremos. E tudo muda depois de assumir essa identidade. Fala um pouquinho o que mudou, Tati. Depois que você começou, cara, é isso mesmo, eu sou dona, é isso mesmo. O que mudou? Ai, Pri, é até estranho, né? Mas assim, você se sente mais empoderada, você se sente mais a mulher, né? E eu lembro que no sábado você começou a trabalhar isso conosco, e no domingo foi aquela coisa, né, de falar, agora sim, vocês vão ver o que é o treinamento, né? Porque até o sábado a gente ainda tava... Só um aquecimento. o aquecimento. Por isso que a gente vai fazer 3 dias agora, porque na sexta-feira vai ser para abrir a caixinha. No sábado a gente vai colocar ferramentas dentro da caixa, e no domingo a gente vai sair com um plano de ação para sair conquistando o que quiser, né? Então a gente remodelou muito essa estrutura do treinamento. E assim, foi incrível porque assim, no meio do treinamento eu tinha essa dificuldade. No final, quando foi para mim conversar de novo com a pessoa a minha dupla, eu cheguei nela e falei assim, então, lembra que eu te falei que eu trabalhava numa indústria? Então, essa indústria é do meu esposo, porém, eu trabalho lá, eu sou a dona. E ela falou assim, nossa, você conseguiu, né? Eu falei, então, hoje eu sou, posso falar que eu sou empresária, né? Mas mesmo assim, ainda você volta com aquela insegurança, né? E assim, naquele dia viram muitas chaves na minha cabeça, muitas chaves. Eu falo que assim, do PMVC para cá eu sou totalmente outra mulher. Isso tem 8 meses. 8 meses. Se não fosse o PMVC, eu acho que eu não tinha descoberto tanta coisa sobre mim e sobre o meu passado, sobre os meus pais, que hoje eu consigo entender, né? E eu até comentei uma vez com você que o meu filho, ele parece muito comigo, né? E até algumas atitudes minhas eu vejo ele. E o que eu queria mudar era justamente isso, né? Por eu ter sido tão insegura na minha fase, assim, de adolescência, quando eu virei uma mulher mesmo, de ele sofrer tudo isso, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso mudar? Porque se eu não mudar, meu filho vai seguir o mesmo caminho que eu, e ele vai passar pela mesma dificuldade que eu estou passando. E esse é um ponto, gente, tá? Muitas mães, elas querem que os filhos sejam diferentes. Só que, cara, não tem como o filho ser diferente dentro de um ambiente que para ele é tudo muito natural ser igual. Porque os nossos filhos, eles não vão fazer o que a gente fala para eles fazerem. Eles vão fazer o que eles enxergam a gente fazer, né? E quando a Tati fala, poxa, eu tenho que melhorar, porque, cara, isso vai reverberar no meu filho, é sobre isso, gente. Porque quando a mulher se cura, ela cura quem está próximo dela. Então, muitas mulheres, elas têm traumas, elas têm medos, inseguranças.
E tudo isso reverbera no ambiente que ela está. Então, se você quer que o seu ambiente seja melhor, a gente fala depois, hoje, né, gente, depois do PMVC, a Tati fez Ressignificar, hoje ela tá na mentoria Mulheres em Ação, tá no Seja Mentora, ela tá a gente tem uma mentoria que é Gestão de Empresas Familiares, que é o GMX, que ela faz junto com o marido dela. Então, eu falo que o autoconhecimento, ele é um caminho sem volta, porque você começa a descobrir que você pode muito mais, que o único limite que existe, ele está entre a sua orelha direita e esquerda. Que é quê? Sua mente. A única coisa que limita você na sua vida é a sua mente. E é muito sobre isso. Poxa vida, eu quero que as pessoas no meu ambiente sejam melhores. Ok, quanto eu estou disposta a ser uma pessoa melhor. E muitas mulheres, Tati, falam assim, nossa, mas são 3 dias de treinamento. É muito tempo. E eu digo, meu amor, fala, Tati, fala você. Não é. Passa tão rápido que você acha que deveria ter tido um pouco mais. Porque você sempre sai com a sensação de que faltou alguma coisa para você terminar de aprender. E eu falo que, assim, o PMVC, ele não virou só a minha chave como empresária. Porque hoje eu sou a empresária. Ele virou a chave para outros aspectos, né? E, assim, principalmente, assim... Eu fui pro PMVC e eu estava numa situação muito, assim, triste devido à morte da minha mãe, né? E eu lembro que você trabalhou isso comigo lá. E é o que eu falo, né? O PMVC não é só para trabalhar o seu momento, é para trabalhar o que você tem dentro do seu coração. E eu sempre fui muito assim, sempre tive muita fé em Deus, sempre assim, por mais que eu não vá sempre na igreja, mas ele sempre foi muito presente em tudo que eu peço, tudo que eu caminho na presença de Deus. E quando minha mãe faleceu, aquilo me bloqueou. Eu criei um bloqueio de que eu me sentia afastada de Deus, eu me sentia ingrata, injustiçada, eu me perguntava por que eu, o porquê minha mãe. Tantas pessoas conseguiram sair dessa situação, porque logo minha mãe, né? E eu sempre fui muito, assim, amiga da minha mãe, a gente conversava muito, ela era muito presente na minha vida, em todas as situações. E ela, assim, falava com ela todos os momentos, por dia, várias vezes por dia. E aquilo, nossa, me deixou muito para baixo, né? E eu, assim, me afastei e eu falava, e eu me culpava, e ao mesmo tempo eu falava, por que, Deus, você fez isso comigo, né? Por que logo a minha mãe? O que ela sempre foi tão boa, por que isso tinha que acontecer com ela, né? E eu saí, eu tava numa fase muito triste, muito assim, de rebeldia, né, com Deus, assim. E ao mesmo tempo que eu percebia que eu estava agindo assim, eu chorava e eu pedia perdão para Deus, porque eu falava, Deus, me perdoa. Eu sei que o Senhor faz o que é melhor pra gente, mas eu ainda não consigo. E eu lembro que teve um dia que eu tava no carro, indo buscar o Mateus, sozinha. E eu comecei a sentir sufocada, sabe? Quando você começa a se sentir, assim, presa e parecia que nossa, um aperto no coração, uma coisa tão estranha. E eu tava escutando alguns louvores. Nesse dia eu meio que perdi o controle dentro do carro. E eu não sabia se eu gritava, se eu xingava. Eu tava muito assim, né? Aí nossa, com aquela situação triste e tudo, eu fui pro PMVC. Chegou lá, você começou a trabalhar a ressignificar pensamentos em familiar, né? E eu lembro que você levou a gente para o passado. E nesse passado, meu Deus do céu, eu acho que eu chorei tanto. Porque eu me via menininha, eu me via chegando maiorzinha, eu vi uma outra pessoa que eu não imaginava quem era. De repente, você fez eu encontrar com a minha mãe. E nesse momento que você falou, abraça e fala tudo o que você sente para ela, nossa, foi uma coisa tão assim, sabe, de... Meu Deus do céu, é minha mãe. E eu comentava com o Emerson, com todo mundo, que o que eu mais sentia falta era do abraço da minha mãe, né? De eu poder abraçar ela. E nesse momento, eu pude fazer isso, né? No meu imaginário, assim, você me trouxe isso. E parece que naquele momento eu consegui pedir perdão pelo que eu não tinha feito, ou que eu podia fazer mais, porque nessa situação, você se sente culpada por tudo. Sim. Você acha que você podia ter sido uma filha melhor, que você poderia ter tratado ela mais melhor. Presente, né? E isso, gente, que a Tati está trazendo é algo muito comum, tá bom? Ela está trazendo um exemplo aqui da perda da mãe, mas pessoas que perdem filhos, que perdem irmãos, qual é o grande ponto do sofrimento? É a culpa.
Muita. Então, a pessoa que sofre é a pessoa que tem culpa. E quando ela fala do que ela vivenciou dentro do PMVC, eu falo que o PMVC é um laboratório da vida. Então, não tem como a pessoa sair do mesmo jeito que ela entrou. Porque a gente vai trabalhar tudo que está impactando você de ser quem você nasceu para ser. Então, muitas pessoas têm tanto potencial de ter sucesso, de ter prosperidade, de crescer, mas elas trazem algumas mágoas, algumas coisas dentro delas que impedem que elas possam florescer. Eu falo que é a mesma coisa de eu pegar um terreno cheio de ervas daninhas e querer colocar as melhores sementes de sonhos ali. Não vai florescer. Então, primeiro a gente limpa o terreno, então a gente tem técnicas, técnicas que são cientificamente comprovadas, que a gente usa dentro do PMVC. Então, eu uso técnicas de coach, PNL, psicologia positiva, constelação sistêmica. Então, cada bloco do nosso treinamento, ele foi desenhado, estruturado, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, para que essas participantes, a cada momento, ela pegue essa peça e vá juntando o grande painel dela, que é o painel da vida, para que ela possa olhar e falar assim, ok, essa sou eu, é para ali que eu vou, né? Isso mesmo. E nesse momento, eu acho que eu consegui, né, ter um momento com ela, me sentir assim. E eu falava que, assim, quando a minha mãe faleceu, que normalmente, assim, por ter falecido dessa forma, né, o enterro foi de um jeito, eu também peguei Covid, não pude receber um abraço nesse momento de dor. Então, assim, você fica longe de todo mundo, né? Eu falo que se alguém não aprendeu com a pandemia, não vai aprender nunca mais na vida, né? Porque nesse momento, se você tem dinheiro, se você não tem, não importa, é tudo igual. Você é enterrado da mesma forma, você não tem a sua família do lado, principalmente na situação que eu estava com Covid, que eu não pude receber um abraço do meu pai, da minha irmã, do meu marido. Meu marido ainda deu um jeitinho, né? Mas, assim, é bem difícil, né? E aí, naquele momento, você trabalhou isso no dia, e você fez outras, no domingo mesmo, você fez outras atividades que fecharia esse ciclo, né? Porque você abriu, e você mesmo fala que não pode sair dali sem fechar, né? E nesse mesmo momento, assim, no final, assim, você teve a outra atividade que você fez em relação a todo mundo abraçar, concentrar, né? E você chegou a falar lá, que eu comentei sobre isso, né? Que eu me sentia chateada pela morte dela, né? E eu me culpava ainda por isso e culpava até Deus, né? Por essa situação. E aí você falou pra mim, Tati, você tem que mudar esse seu pensamento de falar que você perdeu a sua mãe. Você não perdeu, né? E eu nunca tinha parado para pensar no que você me disse, né? Porque quando as outras pessoas vêm falar com você, ela sempre fala, foi melhor para ela, foi melhor assim, não sei o quê, né? Você tem que se conformar. E eu falo que nessa situação, hoje em dia, eu não falo mais isso para ninguém quando alguém perde um familiar. Cara, não é coisa que você fala, sabe, é melhor assim, é melhor. Cara, a gente não tem palavra que console uma perda, né? Meu Deus, dava vontade de dar um soco na cara da pessoa quando me falava isso, né? Aí, às vezes, a pessoa saía, eu falava, pô, Emerson, olha o que a pessoa falou, eu tenho que me conformar com a morte da minha mãe, que foi melhor pra ela, não, né? Aí ele falava pra mim, Tati, lembra assim, ninguém passou por isso. Essas pessoas que falam isso não sabem. Eu sei, eu imagino a sua dor, mas eu não sei a sua dor. E realmente, né? E aí, nesse dia, você falou pra mim e pra todo mundo que tava lá, que gente tinha perdido filho, outros tinham perdido mãe, irmãos, né? E você falou, gente, da mesma forma que a Tati falou, muda esse pensamento de vocês. Vocês não perderam. Você ganhou sua mãe. Aí você me perguntou qual a sua idade. Na época eu tava com 40, né? E, 40, foi... 2021. 2. Então, eu tinha 40. Aí você falou, quantos anos você tem? Aí eu falei, eu tenho 40 anos. Aí você falou, a partir de hoje, você não vai mais falar que você perdeu a sua mãe. Tem 2 anos que eu perdi minha mãe. Não, você ganhou a sua mãe por 39 anos. E aí, aí você falou, repete. E aí eu meio que assim, você repete. Aí eu ganhei minha mãe por 40 anos. Aquilo transformou a minha vida de uma tal forma que você não tem noção. Porque o que tem mais peso? 2 anos ou 40 anos? Né? Então é uma coisa que eu sempre falo. E assim, só pra galera entender, quando vocês vêm pro PMVC, vocês preenchem ali uma ficha e eu leio todas. São dezenas. Nossa, e assim, eu saio do sábado
E agora vai ser na sexta, por isso que a gente vai trazer isso pra sexta, porque tem muitos outros temas que eu gostaria de ter trabalhado, mas por conta que eram 2 dias, não dava tempo. Então a gente trouxe pra sexta. Então, na sexta-feira, eu pego tudo isso, depois que termino o treinamento, a equipe tá desmontando, tá ajustando lá o treinamento, eu vou pro hotel e eu leio ficha por ficha. E eu vou mapeando o que tem mais em comum. Então a gente pega traumas de perdas de familiares. Gente, é assustador o quanto a gente pega de abuso sexual. Muito. Sabe, é assustador o quanto a gente pega temas como esse. Relacionamentos abusivos. Enfim, uma infinidade de coisas que a gente não pode nem imaginar. E a minha obrigação, como treinadora, é fazer com que essas pessoas que estão indo lá, elas saiam com uma resposta para aquilo que elas sentem que está travando, está bloqueando elas. E ali, eu me lembro muito bem, assim, da turma que a Tati participou do PMVC, porque foi no sábado à noite, eu cheguei em casa, eu fiquei um pouco com meu marido, com a minha filha, e aí depois eu fui ler as fichas, e eu peguei e falei assim, e aí tinha muito essa questão de perda, gente. E eu falei assim, cara, Deus, eu nem sei o que eu vou falar para essas pessoas. Mas se a gente põe na mão de Deus, vai dormir, né? Aí eu acordei no dia seguinte com aquela sensação. Não é tanto tempo perdeu, há quanto tempo teve. E aí eu comecei o domingo de manhã trabalhando cada um daqueles pontos. Quem aqui perdeu uma pessoa que sofre muito ainda? E aí as pessoas começam, quanto tempo você perdeu? Quanto tempo você perdeu? Por quanto tempo você teve essa pessoa? E a gente trabalha todo o processo de viver o tempo que teve aquela pessoa. E são esses momentos que a gente tem que guardar dentro da gente. Por que as pessoas sofrem? Porque elas ficam pontuando na falta e não no que teve. Então, assim, a sua mãe sempre estará dentro de você. Muito. Por quê? 50% do seu DNA é a sua mãe. E todas as vezes que as pessoas sofrem com a perda de alguém, ela, principalmente pai e mãe, elas estão negligenciando 50% de quem ela é. Verdade. E aí, quando você começa a ter essa sacada, essa percepção, fala assim, minha mãe tá aqui. Eu sou parte dela, né? E tudo começa a mudar, tudo começa a ficar mais leve, né, Tati? E foi justamente isso. Então, assim, hoje, quando perde alguém, né? Eu não venho mais com aquelas palavras que me magoaram lá atrás. Eu venho com isso, né? E eu levo isso pra vida. E através disso, desde ela faleceu em abril, o PMVC foi em setembro. Eu não consegui ir na igreja nesse meio tempo. E lá você trabalhou muito a parte do espiritualidade, né? Eu saí de lá, eu consegui voltar a ir para a igreja, né? E eu consegui mesmo assim, sabendo que eu fui muito ingrata com Deus nesse sentido, né? Mas eu sei que Ele me entende. Tem aquela passagem que diz que o filho sempre volta, né? Então, assim, eu sei que Ele me perdoa, Ele me entende, porque Ele sabe a dor que é, né? A gente sabe que a gente não... Eu falo que o meu filho é um presente, ele não é meu, né? Ele foi presenteado por Deus, que a qualquer momento a gente, infelizmente... parte, né? Então, assim, foi o que aconteceu com a minha mãe. Então, assim, hoje eu levo muito do aprendizado que eu tive com ela. Eu acho que da pessoa que eu sou, como você disse, muita coisa eu vejo ela em mim. E isso me faz, assim, hoje agradecer todos os dias por ter tido uma mãe tão maravilhosa como eu tive, né? E assim, não é só essa chave, é a chave inclusive do meu pai que você virou, porque eu comecei a entender o porquê meu pai tem algumas atitudes, né? Meu pai é muito fechado, meu pai nunca foi de conversar, e ele é muito assim, nunca foi de querer dar trabalho, de querer sair, de querer ir na nossa casa. E aí quando ela faleceu, ele era muito dependente dela, ele não sabe cozinhar, ele não sabe fazer nada assim, né? Minha mãe sempre deu tudo na mão dele. E aí, assim, foi essa dificuldade que eu e minha irmã tinha, porque a gente não era muito próxima dele, o quanto a gente era próxima da minha mãe. E aí eu falo, nossa mãe, olha o que você deu, olha o BO que você deixou pra gente aqui, né? Porque, e agora, né? Então, assim, pensa, você com aquela tristeza, a minha irmã com uma parte bem difícil também que ela passava junto no relacionamento dela, e aí você olha e você fala,
agora só tem a gente, vai ter que ajudar. E aí a gente começou a acompanhar ele, começou a fazer comida para ele todos os dias. Então era aquela, você se sentia meio que obrigada a fazer aquilo, né? E às vezes ele tinha algumas atitudes que eu olhava para minha irmã e falava, por que ele ainda age assim? Ele não é o único que tá sofrendo, a gente ainda sofre mais, a gente é filha, né? E ele meio que, às vezes, ele chegava lá, ele não queria conversa, meio fechado, não ajudava a gente. Chamava ele para sair, ele nunca quis sair, não, sabe? Foi bem difícil, assim. Mas hoje eu olho para ele e eu falo assim, ele não é assim, tá tudo bem, como você diz, né? Ele aprendeu a ser assim. Ele só entrega o que ele recebeu, né? E qual que é a missão dos filhos, gente, com os pais? Amar. Amar. Entendeu? A gente não vai mudar a vida. E a gente trabalha muito isso dentro do bloco familiar sistêmico, dentro do PMVC, que a gente passa a ter empatia pelos nossos pais. E a gente fala, nossa, quanto tempo eu perdi de energia querendo que meu pai visse o que eu estava vendo. Não adianta. Não vai ver, né? Então, a gente se colocar no papel de filha, que a gente fala lá da organização da hierarquia familiar. O pai, ele é o mais velho, ele sabe o que ele quer para a vida dele, né? Então, eu estou sempre disponível, mas quando ele precisa, quando ele pede ajuda, e muitas vezes os filhos querem fazer para os pais aquilo que os pais nem querem que façam por eles, né? E aí acabam bagunçando todo esse sistema familiar, porque a pessoa passa a querer cuidar dos pais e esquece de cuidar da sua própria família. Sim. E se sente cansada, sobrecarregada. E agora conta, Tati, depois, né? Passou PMVC, depois você entrou no Jornada de Sucesso, né? Saindo do PMVC, eu cheguei em casa, primeiro que você fala que cada pessoa age de um jeito, né? Eu cheguei em casa ao mesmo tempo meio anestesiada no sábado, mas com alguma coisa que ainda faltava para mim poder, acho que, né? No domingo, eu cheguei em casa, gente, eu acho que eu cheguei transformada. Eu estava elétrica, eu não conseguia dormir. Efeitos colaterais. Eu cheguei, eu conversava com o Emerson, algumas coisas que você pontuou, inclusive sobre a empresária em si, eu falava pro Emerson, é tudo isso que eu sinto. Eu não me achava merecedora. Por ser familiar, eu achava que a empresa tinha que ser sua, você é o dono, né? Veio da sua família, é a herança de vocês. E eu tô aqui fazendo o quê, né? Nossa, no outro dia, eu falei pro Emerson, eu já vi, assim, estudando o que eu ia mudar. À noite eu não dormi. A minha cabeça ficava, agora você vai agir assim, 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 assim. Aí você fala muito sobre o merecimento e sobre você também te dar a oportunidade de melhorar você. Então, assim, você falou muito sobre a gente tentar pegar um dia para tratar a gente, do autocuidado, né? Eu já saí de lá procurando manicure, coisa que eu fazia minhas unhas. Não, a partir daquele momento eu ia ter uma manicure. Eu mereço que alguém cuide aqui, porque eu só quero relaxar. Eu saí de lá pensando no que eu poderia mudar dentro da empresa, acelerada. E parece que, assim, é um balde de água fria que você leva, né? Porque quando você percebe isso, você fala, meu Deus, tá tudo errado. Nossa, eu tô abriu o radar. Errado. Poxa, como que eu não estava enxergando isso? Tá com... gente, é a mesma coisa, uma venda nos olhos, né? Aí eu comecei, ao entrar na empresa, eu peguei, até brinquei, né? Porque eu já queria ir de salto, já queria ir de roupa diferente, que você falava muito sobre isso. Nossa, no outro dia eu tava me sentindo a mulher empoderada. Parecia que eu tinha colocado um salto mais alto do que eu poderia e que eu estava totalmente assim. Eu cheguei conversando e falando com a Márcia, né, que trabalha conosco, que eu levei ela também. Então, assim, as chaves que viraram nela, que foi transformador. Que legal. Hoje eu falo que ela é uma colaboradora que a gente teve muita sorte de estar com ela lá dentro. Mas muito mérito é do que ela viu lá no PMVC, porque transformou que legal, a minha gente. A vida. Tati foi pro PMVC, levou a colaboradora dela. Fala que o PMVC, cara, ele transforma a pessoa que vai sozinha, mas quando você vai acompanhada, então a gente teve lá nora e sogra, a gente teve mãe e filhas, a gente teve empresárias e colaboradoras. Isso, imagine todos que estão à sua volta com essa energia. Você levou a sua irmã também, não foi? Levei a minha irmã, levei uma amiga minha. Minha irmã também, você trabalhou muito a parte da minha mãe. E assim, foi incrível, porque no outro dia era eu e a Márcia renovada, né? E o Emerson olhando pra gente falava, meu Deus, que é isso? Segurei. Como posso segurar essa mulherada agora? Aí ele olhava assim pra mim, só que ele entendia, porque ele já tinha passado por isso, né? Olha a importância, né? Então, assim, ele, no dia que ele chegou do treinamento, o Emerson também não dormiu. Ele chegou, assim, de um jeito que ele tava
Aí eu olhava pra cara dele e falei, meu Deus do céu, o que aconteceu nesse treinamento, Tipo, né? parece que usar droga, porque o olho fica estatalado, né? Fica tipo uma euforia tão louca. Ou droga boa E essa, ele ia né? pra um lado, ele ia pro outro, ele voltava e ele falava, meu Deus do céu, não, eu preciso fazer isso. Só que eu não entendia, por quê? Porque o momento foi dele, né? Sim, sim. E quando isso aconteceu comigo, você até falou, não conta o que você viu, porque eles não vão entender, né? Aham. Mas o Emerson, ele entendia um pouco do que Aham. era aquilo, né? Do que eu estava sentindo. Aí ele olhava assim pra mim e falava, quem te viu, quem te vê, né? É. E hoje ele fala que eu mudei muito de setembro pra cá. Muito, muito. E tá no muito, processo, né, no Tati? Porque depois você processo. fez o Jornada de Sucesso, que é o nosso programa online. Depois foi fazer o Ressignificar, que fez junto com ele, Que com o foi Emerson, né? outra virada, né? Que é outro nível também, né? E lá você também perguntou, né, quem era empresária, Sim. e eu levantei a mão. Já? E na hora que eu levantei a mão, parece que você já, né? Tchum, na hora que você falou, levantou a mão. Porque eu falo, a altura que levanta a mão é o nível do merecimento, né? Tem pessoas que levantam a mão aqui pequenininho, né? Então tá na dúvida ainda. Quem tem certeza já levanta lá em cima, né? E você gravou isso, né? Incrível, Foi. porque você lembrou exatamente do que tinha acontecido lá Sim, atrás, né? sim. Nesse momento. Eu tenho uma memória incrível, né? As pessoas falam assim, cara, como você lembra do nome das pessoas? Como você lembra das histórias das pessoas? Eu falo, cara, eu amo o que eu faço, né? Então eu estou presente para o que as pessoas estão falando ali para mim. E aí depois você entrou no Mulheres em Ação, né? E como tá sendo. Está ainda, né, gente? Estou. Está na quarta sessão da turma 3 do Mulheres em Ação. Como está sendo o seu processo no Mulheres em Ação, Tati? Eu falo que, assim, ontem, né? Foi a nossa quarta reunião, a nossa quarta aula. E é um dos treinamentos que eu estou apaixonada. Apaixonada. Eu falo que era o que faltava, era o que eu precisava para me tornar a mulher que eu sou hoje. Então, você consegue trabalhar todos os nossos medos, os nossos receios. Você consegue mostrar pra gente que a gente sempre pode mais, que a gente é uma mulher poderosa, né? E, assim, eu falo que hoje eu tô, como você disse, no Mulheres em Ação. Eu tô no mentoria do Seja Mentora, que até então eu falava pra você, né, Pri, mas eu não quero ser mentora, né? Aí você falou, não, trabalha a empresa, trabalha o seu foco, né? Sim. E hoje, assim, acho que até essa aqui, foi a quinta aula nossa, se eu não me engano, né? Até a terceira aula eu não... Sabe quando você não se encaixa? Eu não estava me encaixando, né? A gente até conversou. Sim. Então, assim, eu falei, não, acho que não é isso o meu caminho, né? Aí, aquela reunião que você fez, você falou, não, gente, peraí, não é o que vocês estão pensando, é assim, 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 assim. Vocês vão ver que vai ser diferente. Então, não, agora eu já entendi o meu propósito ali dentro, né? Mas o Mulheres em Ação, eu falo que é a minha paixãozinha, né? Que eu acho que eu quero levar o Mulheres em Ação para outros. E eu até brinquei com você, né? Se tiver outra turma e eu puder participar para ver como hoje a gente vê a Edina participando conosco, né? É diferente. É diferente. E eu estou apaixonada, né? O fato do autocuidado que você tem, o fato de a gente tentar ver a mulher que a gente pode ser dentro de casa, de você se mostrar mais, de você se preocupar com uma lingerie que você vai usar, né? Então você tá trabalhando isso conosco, né? Joga fora o que não presta e coloca coisas boas no lugar, o que você quer. Então eu acho que, assim, ele é o treinamento que eu precisava. Ele encaixou certinho no que eu preciso para ser muito mais empoderada, para ser mais a mulher, para ser mais a empresária, para ser uma boa mãe, uma boa esposa. Então você consegue trabalhar tudo isso. Sim. E eu acho que, assim, é muito difícil porque nem todos têm essa oportunidade. Nem todos conhecem. E assim, a maioria até tem, Tati. E não quer. Mas não quer, né? Quer. Porque, por exemplo, hoje você entra numa mentoria e muitas mulheres falam, cara, 10 mil numa mentoria? Eu falo que é muito mais caro estar fora de uma mentoria como essa. E pessoas que ficam anos e anos na tentativa e erro de acertar e de se boicotar e de sentir que o tempo tá passando e as coisas não estão acontecendo. Eu falo, caro é estar fora. É estar fora. Né? Caro é estar fora. E é quando você entra, você fala, cara, olha o que eu posso construir na minha vida. Porque o que você aprende, gente, a mentoria dura 3 meses. Não é só esses 3 meses. O que você aprende é pra sua vida. 3 meses é pra mudar todo o seu sistema de pensamento, sentimento e comportamento. Por isso que ela tem a duração de 3 meses, né? Porque tem alguns estudos dentro da física quântica que mostram que a cada 3 meses, 100% das nossas células são todas renovadas. Então, todos os dias estão nascendo células novas e morrendo células. Então, como que estão... Quando essa célula nasce, que tipo de célula eu estou promovendo? Que tipo de crença
está nascendo com essas células. E é por isso que o programa tem ali o período de 90 dias consecutivos com encontros semanais. Tati, diga. E o que é legal, que eu acho da sua parte, Pri, é que, assim, como você mesmo fala, a gente preenche tudo aquilo que a gente queria, né? Para você poder analisar. Uhum. E você consegue ver quem tá pronto e quem não tá. Uhum. E você sempre bateu muito firme nisso comigo, né? Uhum. Você falava, por que você acha que você não merece estar ali junto conosco? Uhum. E como a Pri falou, eu sempre fui muito fujona. Então eu fugia, eu inventava vários justificativa, porque quem é bom em justificativa... não, a minha empresa tá passando por uma etapa agora que eu não posso pensar em gastar, que eu não posso pensar em fazer isso, né? Porque eu não tenho tempo, porque não isso tenho tempo. É o que eu mais ouço. E assim, eu falo que assim, depois que eu entrei na mentoria, a minha empresa hoje, em dezembro, eu estava totalmente agoniada, chorando, sem ter muita perspectiva, né? E ao caminhar e eu falo que assim, o Emerson esse dia estava falando, né? Quando a gente está no meio, que nem o empresarial que a gente faz com você, de gente que é empresário, você consegue falar sobre valores, como você mesmo falou, né? Não é muito ou pouco, é aquilo. Então as pessoas têm outra visão. Às vezes com o pessoal do nosso grupo, dos nossos amigos, a gente não consegue falar sobre isso, porque ou você vai ou a pessoa vai achar que você tá se esnobando, falando alguma coisa, não vão te entender, ou você vai ter vergonha de falar aquilo. E no meio empresarial, não, você vê que assim, é todo mundo muito normal, todo mundo fala sobre isso, né? E você se sente acolhido, porque é que nem eu falo pro Emerson, quando a gente tá no treinamento, na mentoria, que a gente vê que o nosso amigo tá com a mesma dificuldade, não é que você fala, yes, ele também passa por isso. Você, não. Cara, isso faz parte do business, né? Isso faz parte da vida de todo mundo. E nesse meio, a gente vê o quanto de pessoas, de empresários, sofrem com a mesma dor sua. E aí você começa a querer ajudar, você dá uma ideia, você faz alguma coisa, ou às vezes eles falam, você fala, nossa, olha que aí. legal, olha esse ponto de vista. Né? E assim, eu falo que depois do PMVC, para os treinamentos que a gente está fazendo, do GMEX, que a gente começou também, eu estou tendo uma outra visão na empresa. Eu falo que hoje a empresa não melhorou muito da diferença de dezembro para cá, né? Mas a tua visão melhorou. Mas a minha visão melhorou. E você fala muito sobre movimento, né? Então, eu uso muito aquilo que você fala de o movimento gera movimento. Porque a partir do momento que eu e ele decidimos que a gente ia mudar, que a gente ia aprender, tudo mudou. Tudo Cliente mudou. novo aparece, oportunidades novas aparecem, Os né? funcionários, os colaboradores também parece que mudam. Sim, então, porque assim, tudo, gente, é reflexo do dono, a empresa é reflexo do dono, a equipe é reflexo do dono. Para fechar, Tati, fala um pouquinho da Deterquim, como que as pessoas podem encontrar a Deterquim, quais são as soluções que a Deterquim entrega hoje para as pessoas. A Deterquim, ela é uma indústria de produtos de limpeza. Ela é mais voltada para o comércio, né? Para mercados. E eles fazem a gente trabalha com toda a parte de produto para casa. Produto automotivo, né? Aí para casa vem desinfetante, amaciante, sabão, detergente. Toda essa linha. E a parte automotiva também, shampoo, pretinho, toda essa linha, né? Que a gente trabalha. A gente tem um projeto de, no futuro, entrar com a parte institucional, porém a gente ainda não está trabalhando nessa fase. A empresa está, graças a Deus, crescendo, né? Com outro olhar hoje. A gente está com uma nova marca que a gente vai lançar agora em junho, mais ou menos. E essa marca, ela vai trabalhar mais, vai ser voltada mais para mercado. Então, a gente quer atingir também os mercados, né? E que todo mundo tenha esses produtos em sua casa. Então, o mercado vai ser o ponto de venda, mas o público é o cliente final, é a mulher que está ouvindo a gente, que vai poder... É a dona de casa. É a dona de casa, vai ir lá comprar, como ela compra os produtos dela, vai poder comprar essa nova linha aí da Deterquim, né? Quer falar o nome? A nova linha vai ser chamada Maju. E eu acho que ela tá voltada mesmo para a mulher, né? Que a gente entende a dificuldade da mulher e sabe que a mulher gosta de qualidade para limpar a sua casa, do cheirinho bom. Não é qualquer sabão, não é qualquer produto, é o produto que vai trazer ali o resultado final. Então, vai estar aparecendo aqui também para vocês o site da Deterquim, para vocês saberem quais são os pontos de compras, de distribuição para vocês encontrarem. Também as redes sociais está aparecendo aqui para você conhecer um pouco mais. Eu conheço de perto, gente. É uma indústria incrível, incrível. E você que está ouvindo aí, que você que tem um mercado, quer esse produto aí no seu mercado para você revender também, pode acessar aqui, vai falar com a Tati, vai falar com o Eros, vai falar com a equipe deles também. Pode ter certeza que a Pri assina embaixo, porque, gente,
eles são pessoas de valores. Eu me conecto muito com pessoas de valores, certo? Tati, quero te agradecer demais por estar aqui. Que bate-papo gostoso, né? Não conhecia ali a tua história, a tua jornada, só conhecia você depois do PMVC, vi a sua transformação e vejo, né, a sua transformação, mas é sempre muito incrível, porque pode ter certeza que teve pessoas que se inspiraram muito com a sua história, se identificaram muito. Eu sempre falo que a nossa história tem valor, né? Então, quando a gente conta a nossa história, pode ter certeza. Você que está ouvindo aqui o podcast, gente, que ainda não curte esse canal, curte, se inscreva, deixa aqui seu comentário. Qual foi a chave que virou? Como você se identificou com a Tati aqui? E o que você decide fazer para construir resultados diferentes na sua vida? E aqui a gente tem presente para os nossos convidados. Vem cá, Joyce, traz presente, traz presente. Então aqui nós temos... Eu sei que vocês ficam cobiçando a caneca aqui, né? Então a gente já resolve isso logo. Olha lá, isso. Vai pro meu escritório. Tá aqui, Tati, para você a caneca do podcast Fala Pri. E tem toda uma simbologia por trás dessa caneca. Eu falo que pessoas incríveis e de pessoas de valor sentam na minha bancada. Então, lá no seu dia a dia, talvez o dia que faltar um pouco de energia, de motivação, que você possa pôr aí a sua melhor bebida, a sua bebida preferida, e possa falar assim, cara, eu sou incrível. Eu sentei naquela bancada, eu sou merecedora disso e muito mais, tá bom? Obrigada, Pri. Se eu tivesse recebido essa caneca uns dias antes, um tempo antes, eu iria falar, ai, Pri, não precisava, né? Mas como você ensinou, muito obrigada, eu recebo. Eu mereço eu isso mereço muito. Isso muito mais. Muito bom. Gente, ó, um beijo pra vocês. Deixa eu falar dos meus apoiadores, claro, porque sim, né? Quero agradecer imensamente ao apoio da Artes Filmes, que é a nossa produtora, que faz toda essa transmissão pra você de audiovisual com a máxima qualidade. Quero agradecer também à Academia Brasil Postos, que é a maior escola, gente, de ensino do segmento de postos de combustíveis e lojas de conveniências do Brasil. E quero agradecer também a revista Empreendedora, que é o maior portal de empreendedorismo feminino do mundo, onde você encontra artigos de dezenas de mulheres incríveis lá também. Então, muito obrigada aos nossos apoiadores. Se você quer ser um apoiador, quer ter a sua marca aqui no podcast Fala Pri, tem um contato aqui do WhatsApp que você pode chamar a minha equipe e saber mais sobre como fazer parte de tudo isso. Um beijo pra você e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.